Bom dia, eu sou o professor Renato Lima, trabalho com a formação de professores em cursos de licenciatura, tanto na área pedagógica quanto na área específica. Sou formado em pedagogia e em letras português, com mestrado em linguística. E nesse momento, a minha oportunidade de conversa com vocês será no sentido de refletir sobre a formação do professor, tomando como parâmetro para essa formação a experiência que o aluno vivencia no estágio curricular supervisionado, certo? Porque o estágio aparece hoje nos cursos de licenciatura, em especial, como um locus importante para a constituição da identidade desse sujeito professor e como uma oportunidade desse sujeito construir uma aprendizagem da docência. Durante muito tempo, especialmente no Brasil, a preocupação com a formação do professor não era algo muito forte, tanto na academia quanto na prática. No entanto, por conta disso, os sujeitos eles entravam na docência, eles se tornavam professores a partir de saberes que eram advindos sobretudo da experiência. Saberes que vocês adquiriam com os professores que vocês tinham, nós adquirimos com os professores que nós tínhamos. E esses saberes não eram, de certo modo, sistematizados. E a partir de algumas regulamentações, como por exemplo a LDB de 96, tomando como referência esse norte mais recente, a formação do professor começou a ter uma sistematização mais específica enquanto uma profissão, e enquanto profissão ela tem parâmetros, ela tem saberes não apenas experienciais, mas saberes técnicos e sobretudo os pedagógicos que vão regulamentar o nosso fazer. Porque o que é que nós trabalhamos enquanto professores? Nós trabalhamos com processos de ensino e aprendizagem. E processos de ensino e aprendizagem são complexos. São complexos pela natureza que envolve o ato de aprender. E pensando nessa dimensão, a minha conversa com vocês, ela vai partir desse eixo. Qual é o papel do estágio supervisionado, em um curso de licenciatura, nessa formação do professor? O primeiro ponto a se pensar é que nós estamos vivenciando hoje um cenário de crise, um cenário de mudança, um cenário de reconfiguração dos paradigmas educacionais, sociais, de um modo em geral. E que, portanto, essa reconfiguração implica na necessidade de nós pensarmos nessa formação do professor. Como é que esse professor está se formando para atender às demandas da prática? E uma dessas preocupações, ela começa a ser levada para o aluno quando ele chega no estágio supervisionado. O que é o estágio supervisionado, professor Renato? É o momento em que o aluno, de uma forma acompanhada por um professor orientador, um professor supervisor, ele vai vivenciar experiências de sala de aula. Seja observando, nós temos o estágio de observação e nós temos o estágio de regência. Seja observando ou exercendo a prática docente, ele vai se situar dentro do ambiente escola, dentro do ambiente sala de aula. E nisso ele vai aprender a sistematizar como essa prática se desenvolve no dia a dia. E as nossas disciplinas, os nossos cursos de formação de professores, de estágio supervisionado, elas geralmente têm um desenho pedagógico. Esse desenho pedagógico que eu estou chamando é uma configuração didática que é organizada no sentido de que esse estágio ele realmente cumpra esse papel formativo na formação do professor. Então, o que seria preciso para isso? Então, uma disciplina é organizada em 3 momentos, essa proposta de trabalho que eu estou discutindo com vocês. No primeiro momento, com os alunos iniciais no curso, nós falamos sobre a importância do estágio na formação do professor, de como esse estágio é esse caminho para essa iniciação da profissionalização. E o segundo momento é a operacionalização desse estágio. No âmbito dos cursos de formação de professores no Brasil hoje, tanto nas instituições públicas quanto privadas, o estágio ele requer uma sistematização, ele requer uma orientação e uma regulamentação. Por quê? Nós estamos tirando o nosso aluno do eixo da sala de aula, do espaço da sala de aula, e colocando ele para fora da universidade para vivenciar uma prática de aprendizagem, um processo de ensino e aprendizagem. Então é importante que esse aluno ele tenha um acompanhamento. Então nós temos no decorrer do estágio práticas que vão sistematizar esse fazer, como por exemplo a elaboração de planos de aula,
O aluno que vai exercer a docência, ele precisa de planos de aula. E para isso ele tem um professor supervisor que vai acompanhá-lo. Ele necessita, por exemplo, estar subsidiado por uma série de documentos institucionais da universidade que garantam que a sua presença ali, dentro daquela escola onde ele está exercendo o estágio, esteja sendo vinculada, esteja sendo assegurada para o caso de qualquer problema que venha a acontecer. E tudo isso dentro de uma organização didática que favoreça o contato do aluno com a direção da escola, com os professores, com os alunos, com a rotina escolar. Porque tudo isso vai construindo esse ser professor. Eu trouxe aqui alguns materiais que subsidiam essa minha reflexão no sentido de pensar que nessa vivência de estágio supervisionado, o sujeito vai se formando numa perspectiva de participação ativa dentro desse contexto. É uma participação ativa em que ele não apenas observa de forma neutra, muito pelo contrário. O estágio supervisionado é um momento de participação e de envolvimento e de tomar para si a responsabilidade com o projeto de formação em que nós temos dentro do curso e uma tomada de partido quanto à posição de comprometimento com a profissão que você está construindo, a profissão professor. Então esse seria o segundo momento, digamos assim, do estágio. E um terceiro momento, após essa vivência no campo, em que o aluno passa uma determinada quantidade de horas, vamos supor, se a disciplina é de 90 horas, a gente pode dividir essa disciplina em 3 unidades, como eu falei anteriormente, 30 horas para discussões teóricas, em que situam o aluno, preparam o aluno teoricamente quanto à importância do estágio. Essa segunda unidade é essa vivência mesmo dentro da sala de aula, dentro dos campos, essa orientação, uma vivência que ela é sistematizada, ela é orientada para o que o aluno está fazendo. E um terceiro momento, que nós chamamos de socialização ou devolutiva das experiências do estágio, é um momento de consolidação de saberes. O que foi que eu aprendi durante o meu tempo de vivência no estágio? Percebendo que o professor, o que a escola, o que os documentos oficiais disponíveis na escola dispõem, o que foi que eu aprendi e de que modo isso sistematiza um olhar para a prática docente. Isso é fundamental. E o nosso aluno do curso de licenciatura, das diversas áreas, em especial da computação ou da pedagogia, ou qualquer curso de uma licenciatura, ele é convidado a vivenciar essa sistematização por meio da realização da escrita de um relatório de estágio, que é um documento, é um gênero que circula academicamente e que sistematiza de uma forma organizada essas vivências que o aluno aprendeu. Então, esse aluno escreve um relatório e ele apresenta. Geralmente, uma proposta viável dessa apresentação é por meio de formato de seminário ou mesmo de uma roda de conversa, em que os alunos da turma possam socializar com os pares e com o professor da disciplina, com o coordenador da disciplina, como foi essa experiência e como essa experiência contribuiu, de alguma forma, para que ela se tornasse professor, para que ele se tornasse professor. Lembrando que essa experiência, esse processo de tornar-se professor, ele não se dá de maneira linear, de maneira ininterrupta. Muito pelo contrário, ele é um processo contínuo. Ele é um processo contínuo e que ele acontece a partir de toda a sua experiência, que inicia desde a formação inicial, quando o aluno passa pelos estágios supervisionados, e a formação continuada. Mas essa noção, essa compreensão sobre a perspectiva de trabalho, sobre a perspectiva do seu lugar enquanto sujeito de mudança, sujeito de transformação, é adquirida do estágio supervisionado. Tudo bem? Então essa minha fala era no sentido de trazer algumas noções sobre o que é o estágio supervisionado, qual o papel dele na formação dos professores e como ele ajuda a construir, de algum modo, esse perfil docente, essa condição de ser professor e de como esse saber que é institucionalizado, é profissionalizado, pode de alguma forma, na sua vivência, na sua prática de sala de aula, ser transformador. Agradeço a oportunidade de contato e espero num outro momento podermos aprofundar ainda mais essa discussão. Obrigado.